Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas, um canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Eu sou o Lúcio, esse é o Ricardo e esse é o Alexandre. Nós estamos aqui nesse projeto porque nós vamos pegar a linha da lição e vamos nos aprofundarmos então nas entrelinhas. Então fiquem ligados, você que gosta aí da lição da Escola Sabatina, gosta de estudar dia a dia, nós vamos então trazer aqui a cada dia uma entrelinha interessante para nos aprofundarmos em alguns assuntos que talvez o autor tenha somente tocado ou que nós achamos interessante também rebuscar. Nós queríamos agradecer a você que tem sempre apoiado esse ministério. Nós temos um grupo no WhatsApp, tem um link aqui embaixo se você quiser participar quando tiver vaga, que alguns saem, alguns entram, né? Através desse site nós publicamos, por exemplo, do grupo, né? Nós publicamos os slides e alguns materiais, também há uma discussão lá sobre alguns textos originais em hebraicos, né? Nós pretendemos colocar algumas aulas em hebraico, então fique ligado aqui no canal Entre Linhas, com certeza você vai aprender bastante coisa. Eu queria agradecer algumas pessoas que têm feito presença lá no grupo, né? O Douglas nos mandou um PDF da lição com alguns nomes em hebraicos, né? Que ajuda a ler em português e os nomes originais em hebraicos, além disso um glossário no final. Valeu, Douglas. A Cleusa Félix, lá de Panambi, Rio Grande do Sul. Margarida Maria, Campos do Goitacazes, Rio de Janeiro. Adriana Cu, de Ijuí, Rio Grande do Sul. Kátia Chaves, de Ipiaú, Bahia. Daniel Mota, que fez um comentário já no vídeo faz algum tempo, a gente está lendo os comentários, inclusive, pessoal, só está um pouco difícil de responder, por isso eu falo, pessoal do grupo aí da família Entre Linhas, que está aqui na descrição do vídeo, quem está no grupo do WhatsApp, ajuda lá nos comentários, são dúvidas às vezes de irmãos que outras pessoas podem sanar, né, Ricardo? Agora que vai começar, então, vão começar as nossas férias, talvez a gente tenha um pouco mais de tempo aí para conseguir dar uma lida, uma respondida nos comentários. Ler a gente lê tudo, só responder que a gente não consegue responder. Obrigado a Marildo Martins, do Rio, Pomba, Minas Gerais, Yamani, Manaus, Amazonas, Franciliano Gonçalves, do Rio de Janeiro, Stefane Vieira, também do Rio de Janeiro. Obrigado, pessoal. Aqui são só alguns nomes, né, que eu estou anotando para ir agradecendo. Obrigado aí pelo carinho desse ministério, obrigado pelo apoio, pelo pessoal que está moderando aí o grupo. Esteja aí conosco sempre, né, apoiando esse ministério e compartilhando esses vídeos para que outras pessoas que gostam de entrar nesses temas, né, da lição da Escola Sabatina possam também refletir com a profundidade que nós vamos trazer aqui para vocês. E para começar os estudos dessa semana, nós estamos aqui já na segunda lição desse terceiro trimestre de 2018, o Pentecostes. E a pergunta é, você entende, né, o nome é o Pentecoste? Você entende o relacionamento do que é o Pentecoste realmente? Será que o Pentecoste é uma coisa somente no Novo Testamento ou há alguma referência ou alguma relação com algo do Antigo Testamento? Então o Ricardo vai começar aqui, ele trouxe uma série de slides, vai começar a explorar aqui algumas entrelinhas sobre o que significa esse Pentecoste, que vem de penta, então fica aí 50. Fora isso, o primeiro dia da Páscoa tem relação. Então, e várias outras aplicações que você vai ver aqui no slide. Então fiquem ligados, com certeza você vai aprender bastante aqui nas entrelinhas da lição de sábado. Bom, lição 2, sábado, Pentecostes. Bom, primeiro uma explicação. Cada uma dessas festas judaicas, elas vão ter uma aplicação, uma lembrança, melhor dizendo, do passado, uma aplicação para o presente e uma revelação para o futuro. Nesse dia da semana especificamente, nós vamos trabalhar a aplicação para o presente. A gente vai pegar a linha da lição aqui e vamos pegar o verso para memorizar. Está lá, Atos 2, 32 e 33. A esse Jesus Cristo ressuscitou. Esse primeiro enunciado aqui, a esse Jesus Cristo ressuscitou, está se referindo justamente a essa terceira festa aqui, que se chama o Hag Bikurim. Seria no dia 16 do mês de Nissan. Depois, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Essa promessa do Espírito Santo, obviamente, ela existe na vida de cada um de nós, desde o nosso nascimento até a nossa morte. Só que ela foi, como ato, ela foi concretizada nessa quarta festa aqui, que é chamada Hag Shavuot, que é a festa do Pentecostes. Tudo isso aqui vai estar relacionado com essas duas primeiras festas também, o Hag Pesach e o Hag Hamassot.
Hag Pesach, que seria a Páscoa, que simboliza justamente a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo, a morte de Cristo na cruz. Hag Hamassot seria Cristo morto, sepultado, e daí Rabi Corim, ele ressuscitado. O que possibilita também para nós, ele sendo a primícia dos mortos, nós podemos ressuscitar, ter essa experiência de ressuscitar nele. Ocorre que, quando a gente da terceira festa para frente, entra um elemento que daqui para trás nós estamos falando de justificação. Agora, quando nós começamos o Pentecostes, Shavuot, nós começamos a falar de santificação. Veja que existe uma ordem das festas, e essa ordem também ela deve ser lembrada na nossa vida. A paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo, ele sepultado, e ele ressuscitou para nós nos santificarmos. Então vamos lá, a gente vai lá no Vaikra 23:5, o autor da lição aqui também trabalha algumas questões mais exatas, né? mais frias do texto, que a gente vai se aprofundar um pouco nelas também. Vamos lá, é lá no Vaikra, Levíticos 23:5, que aqui eu vou falar de Páscoa, porque é relevante para a gente saber a data disso daqui. Inclusive tem algumas, não é comum no Adventismo a gente se preocupar, né, muito com relação a essas festas. Ocorre que existem algumas comunidades judaicas adventistas que estão tentando resgatar todos esses valores. Cumprir essas festas aqui não é condição de salvação. Condição de salvação é emunar no Mashiach, é fé em Cristo. Essa aqui é a condição de salvação. Inclusive, a própria lei de Deus, que é santa, justa e boa, não é condição de salvação. Você não pode colocar nada no lugar do Mashiach. A única coisa que salva é fé nele. Mas isso daqui serve de lembrete. Então, seria importante, seria até interessante, se isso efetivamente se desenvolvesse dentro do nosso movimento. Entretanto, não quer dizer que a igreja adventista está apostatada porque não faz isso, ou nada nesse sentido. Mas vamos entender, vamos aprofundar isso aqui. No primeiro mês, 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa. Então, aqui, no 14, pela tarde, é a Páscoa. A gente tem o jantar da Páscoa, e daí já vem o Shabat, né, do dia 15. A gente tem que fazer uma distinção aqui, que alguns colocam essas duas festas Pesach e Massot como uma só, mas são duas distintas. E por que são duas distintas? Páscoa é justamente o jantar da Páscoa, daí já entra no dia 15 o sábado. Ocorre que a festa de Massot não é um dia só. A gente vê aqui, Hag Massot são 7 dias. E a gente tem inclusive 2 sábados. Nós temos esse primeiro sábado que coincide com a Páscoa aqui, e a gente vai ter um outro sábado aqui. Dia 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Aqui a gente tem uma simbologia que vamos trabalhar agora. Veja, Levíticos 23:6. Veja como Massot é uma festa mesmo. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães asmos, Hag Hamassot, do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Pães asmos é o matzah, aqui é um pão sem fermento. Esse aqui é o símbolo do corpo de Cristo, né? Ou seja, aquele que morreu sem pecado. Esse aqui, não comereis o amens, que seria o pão com fermento. Justamente porque o Mashiach não teve pecado. Ele morreu por nós sem pecado. Vamos para o próximo. Agora aqui Levíticos 23:15. Aqui é aquela divergência que eu falei. Há uma divergência entre saduceus e essênios, e entre fariseus com relação à data do Rabi Corim, que seria o primeiro dia para você contar os 50 dias, por isso do Pentecostes, 50 dias até a Páscoa. Rabi Corim, que seria aqui numa conta seria 16, e numa outra conta ia variar de ano para ano, conforme fosse o calendário. Vamos lá. Depois, para vós, contarei desde o dia seguinte ao sábado. E aqui é o problema. Que sábado que é esse? É um sábado cerimonial ou é um sábado semanal? Desde o dia em que trouxeres o molho das ofertas. Aqui, esse molho de oferta aqui é o Omer. Movidas. 7 semanas inteiras serão. Ou seja, então aqui depois do Rabi Corim, que é quando você traz o molho do Rabi Corim, você vai contar 7 semanas. Daí, após 7 semanas, do 7 vezes 7, 49, 50, aí seria aqui o Hag Shavuot, que também é chamado de Yom Rabi Corim.
ou seja, dia das primícias, porque nesse dia, tudo aquilo que foi feito de lá para trás, eles pegavam, colocavam um lacinho na fruta, a primeira fruta que nascia, e daí e eles peregrinavam até Jerusalém e levavam, e daí no dia, né, no dia da festa Hag Shavuot, chamado também de Yom HaBikurim, ou dia da primícia, pegavam as primícias e deixavam em Jerusalém, lá no templo. A questão aqui é o seguinte: saduceus e essênios, eles entendiam que esse sábado aqui de Levíticos era dia da semana, então seria sempre num domingo. Fariseus entendiam não, que é o sábado da Páscoa, ou seja, que chegava dia 14, o jantar da Páscoa, entrava aqui 15, então seria aqui dia 16. Então existe essa divergência, só para a gente ficar sabendo. Hoje em dia se segue aquela visão dos fariseus. A contagem do homem. Então veja bem, justamente nesse período do Hag HaBikurim, veja bem, até o dia seguinte, ao sétimo sábado, contarei 50 dias, que é justamente 49 mais o outro dia, o dia seguinte. Então oferecereis nova oferta de manjar ao Senhor. Levíticos, Levítico 23:16. Este homem são 2 quartos de cevada. O homem era uma medida de cevada que era levado como oferenda para o templo sagrado de Jerusalém no primeiro dia após o sábado cerimonial ou após o sábado semanal. Aqui o calendário para o pessoal se orientar, e o Lúcio volta. Bom, pessoal, vocês viram quanta coisa está relacionada, né, simplesmente com essa festa. É importante a gente entender essas colocações. Faz alguns vídeos, né, que nós estamos colocando aqui toda a sequência das festas hebraicas e os simbolismos de cada festa. E hoje é a hora da festa que simboliza o Pentecostes. Então, fiquem ligados aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se gostou aqui do conteúdo, essa é só a primeira linha, né, a primeira entrelinha, né, dessa semana. Deixe seu joinha, acione seu sininho. Também tiver algum comentário, alguma dúvida, coloque aqui embaixo para ajudar a discussão. Outras pessoas poderão ler, nós também leremos e responderemos de acordo com as possibilidades, mas outras pessoas poderão ajudar aí na discussão. Então, obrigado aí por permanecer conosco aqui no canal Entre Linhas e fiquem ligados ainda, porque ainda temos muitas entrelinhas nos demais dias.